Serra Leoa é uma pequena nação localizada na África Ocidental, fazendo fronteira com a Guiné e a Libéria, além de ser banhada pelo Oceano Atlântico. O país, reconhecido internacionalmente pela produção de diamantes, é um dos mais pobres do mundo. Com uma extensão territorial de aproximadamente 71 mil quilômetros quadrados, o país possui um clima tropical e uma paisagem variada, que abrange desde savanas até densas florestas tropicais. Sua população é formada por cerca de 16 grupos étnicos que somam, ao todo, aproximadamente 8 milhões de habitantes. O inglês é a língua oficial, mas quase toda a população também fala idiomas locais, como o crioulo. A maior parte da população vive em áreas rurais, e a maior concentração urbana do país está localizada na sua capital, Freetown, que possui mais de 1 milhão de habitantes. Os aspectos demográficos indicam que o país possui uma população jovem, baseada na taxa de natalidade. Em contrapartida, a mortalidade infantil e a expectativa de vida ainda são consideradas insatisfatórias. A população de Serra Leoa é majoritariamente muito pobre e apresenta indicadores sociais baixos, sendo considerado um dos países mais pobres do mundo, tanto em termos econômicos quanto sociais. O país foi um importante centro do comércio transatlântico de escravos, e estima-se que, entre 1600 e 1800, mais de 50 mil africanos foram transportados de Serra Leoa para as Américas. Freetown, a capital, foi fundada por escravizados libertos em 1787, tornando-se uma das cidades mais antigas da África Ocidental. Serra Leoa é conhecida por sua indústria de diamantes, sendo um dos maiores produtores de diamantes do mundo na década de 90. Infelizmente, muitos dos diamantes extraídos de Serra Leoa nessa década foram chamados de diamantes de sangue, pois foram extraídos e comercializados ilegalmente para financiar as brutais guerras civis. O atual território de Serra Leoa era habitado por diversos povos tradicionais, que formavam grandes reinos independentes. Contudo, a colonização da região resultou na destruição desses reinos e, por consequência, na forte instabilidade política e econômica que perdura até os dias atuais. Os primeiros exploradores de Serra Leoa foram os portugueses. O nome do país, inclusive, tem origem nesse período, tendo sido escolhido pelo navegador português Pedro de Sintra. A grande riqueza natural, associada ao comércio de marfim e de escravizados, atraiu os colonizadores portugueses. Com o declínio do comércio de escravizados e o aumento da influência do Império Britânico na África Ocidental, Serra Leoa tornou-se uma colônia britânica. O domínio da Grã-Bretanha durou até 1961, quando o país conquistou sua independência. No entanto, desde esse período, o país enfrentou diversos governos ditatoriais, além de elevados níveis de corrupção e violência. Houve, inclusive, uma guerra civil entre grupos locais pela disputa de poder, que durou de 1991 até 2002. Esse conflito destruiu grande parte da já precária infraestrutura do país. Além disso, as consequências dos conflitos foram desastrosas para a população civil, com estimativas de que mais de 50 mil civis tenham morrido durante esse período. Atualmente, a população de Serra Leoa vive em péssimas condições de infraestrutura e enfrenta uma economia bastante fragilizada. Além disso, mais da metade dos habitantes vive abaixo da linha da pobreza extrema, uma realidade que afeta todos os aspectos da vida. O acesso à saúde e à educação é limitado, e muitos enfrentam uma luta constante por comida e água potável. O sistema de saúde do país é fragilizado, com doenças como malária e febre tifoide se tornando comuns, enquanto a escassez de médicos e medicamentos agrava a situação. Os devastadores anos de 2014 a 2016, quando a epidemia de ebola afetou duramente a região, deixaram cicatrizes profundas, e as comunidades ainda sofrem com as consequências dessa tragédia. A educação também é um grande desafio, com mais de 40% da população adulta analfabeta, sendo as mulheres as mais afetadas por essa realidade. Freetown é a capital e maior cidade, servindo como centro econômico, cultural e político do país. A cidade foi fundada em 1787 por abolicionistas britânicos como um assentamento para os escravizados libertos e se tornou a capital da colônia britânica de Serra Leoa em 1808. O nome Cidade Livre carrega todo o simbolismo de um recomeço,
e foi um dos primeiros destinos para africanos emancipados vindos das Américas e da Europa. Esse novo fluxo de habitantes trouxe diversidade, mas também conflitos entre as tradições locais e os costumes dos recém-chegados. A cidade também é conhecida por suas belas praias, incluindo Lumley Beach e Tokyo Beach, assim como sua música e cena de dança. A cidade enfrentou desafios significativos nos últimos anos, incluindo um desastre em 2017 que matou centenas de pessoas e causou grandes destruições. No entanto, a cidade fez progressos significativos na reconstrução e no desenvolvimento, com nova infraestrutura e iniciativas culturais. Atualmente, Freetown é uma cidade dinâmica e diversa, que atende toda a população do país. Serra Leoa é um país rico em recursos naturais, com uma economia diversificada que abrange setores como agricultura, mineração, manufatura e serviços. No entanto, o país ainda enfrenta desafios econômicos significativos, como a pobreza, o desemprego e a falta de infraestrutura básica. A agricultura é um dos setores mais importantes de sua economia, empregando cerca de 2/3 da força de trabalho. Além disso, a mineração também desempenha um papel crucial na economia, sendo o país um dos maiores produtores de diamantes do mundo, além de contar com depósitos significativos de ouro, bauxita e ferro. O setor manufatureiro, embora ainda pequeno, está crescendo rapidamente, especialmente nas áreas de processamento de alimentos e têxteis. Já o setor de serviços, incluindo bancos e financiamentos, telecomunicações e turismo, estão ganhando cada vez mais relevância na economia nacional. Embora o país tenha feito progressos significativos nos últimos anos para atrair investimentos estrangeiros e promover o crescimento econômico, ainda enfrenta desafios como a corrupção, a infraestrutura precária e a escassez de mão de obra especializada. O governo, com o apoio de parceiros internacionais, está trabalhando para superar esses obstáculos e promover um desenvolvimento econômico sustentável que beneficie toda a população. Serra Leoa é um país rico em cultura e belezas naturais, com diversas atrações turísticas que destacam sua herança e seu ambiente únicos. Uma das mais populares é o Santuário dos Chimpanzés de Tacugama, que abriga chimpanzés resgatados do tráfico ilegal de animais selvagens. Outra atração de destaque é o Parque Nacional Outamba-Quilimi, lar de uma grande variedade de fauna, incluindo elefantes, macacos e chimpanzés. O parque também oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer aldeias tradicionais e aprender mais sobre a cultura local. No entanto, ao lado dessa riqueza cultural e natural, Serra Leoa também enfrenta desafios sociais significativos, como práticas culturais controversas, que ainda são amplamente mantidas, incluindo a mutilação genital feminina. Essa prática, embora mais comum em algumas regiões da África e do Oriente Médio, também ocorre em partes da Ásia e da América Latina, e afeta profundamente a vida de muitas mulheres. A mutilação genital feminina envolve a remoção ou o corte dos lábios e do clitóris, e, frequentemente, é realizada em jovens como uma forma de marcar sua transição para a vida adulta. Eu tinha 5 anos. Sim. Eu lembrei de dores quando eu sentia. Como quando eu sentia aquele dia? Eu sentia dor. Dores que eu senti, dores muito. Teve sangramento. Teve sangramento. Eu senti sangramento. É que eu fazia o banho no hospital. Não. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 200 milhões de meninas e mulheres ao redor do mundo sofrem com as consequências dessa prática. Em Serra Leoa, a mutilação genital feminina está tão profundamente enraizada na sociedade que 83% das mulheres entre 15 e 49 anos já passaram por esse procedimento. O número de mortes decorrentes dessa prática permanece desconhecido. Apesar dos esforços de governos e organizações internacionais para erradicar essa tradição, ela continua sendo uma prática culturalmente enraizada em muitas partes do país. Outra prática controversa em Serra Leoa é o uso de sociedades secretas, que frequentemente estão associadas a rituais de iniciação e cerimônias que são mantidas em segredo. Entre as mais conhecidas estão a Poro, voltada para os homens, e a Sandi, destinada às mulheres. Essas organizações desempenham um papel significativo na vida social, política e religiosa,
controlando o comportamento e até a saúde de seus membros por meio de rituais, feitiçarias e poções curativas. Os rituais de iniciação, fundamentais para a transição para a vida adulta, variam entre tribos e regiões. Meninos e meninas são separados de suas famílias para passar por ensinamentos e desafios que os preparam para assumir responsabilidades adultas. Na Poro, por exemplo, os membros aprendem segredos espirituais e praticam feitiçaria, com rituais de corte no corpo como símbolo de aceitação. Na sociedade Sandi, as mulheres também enfrentam rituais espirituais, incluindo práticas dolorosas e controversas, que geram debates e esforços para conscientização. As regras dessas sociedades secretas são extremamente rígidas, com severas punições para quem violar o código de silêncio, incluindo a perda da própria vida. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.